animais, transmitidas por animais. Muitas vezes também o homem pode estar transmitindo para os animais, né? Quando as doenças são zoonóticas, um transmite para o outro. Porém, na grande maioria, a culpa, né, acaba sendo, muitas vezes até pensar, a culpa é dos animais. Não é que seja a culpa dos animais, muitas vezes a culpa é nossa também. Vocês vão ver, né, principalmente quando a gente causa esse desequilíbrio na natureza. Mas, por conta desse índice, né, de 65% de doenças de caráter zoonótico, acaba solicitando, acaba sendo necessária a atuação do médico veterinário, certo? No controle aí das doenças também. Eu tô só um pouquinho de dificuldade aqui de passar. Pronto. Então, vamos pensar também, né? Eu mostro para vocês esse cenário que nós temos hoje, onde a maioria das doenças são zoonóticas, e aí a gente tem que contextualizar, a gente tem que pensar um pouco mais para trás. A gente tem que pensar na atualidade, mas também no passado, né? Por que as doenças começaram a emergir? Por que a gente tem essa emergência e reemergência, né, de doenças dentro de uma população? Então, pensando lá atrás, né, no período ainda neolítico, onde o homem começou a domesticar esses animais, foi onde começaram os grandes problemas, certo? Porque o homem começou a ter essa domesticação justamente para que ele se desenvolva, né? E isso veio trazendo uma aproximação muito grande entre o homem e os animais, né? Tornando cada vez mais íntimo esse contato e propiciando, querendo ou não, o aparecimento de doenças, certo? Depois disso, nós tivemos aí a era da industrialização, como vocês bem sabem, né? A gente não tem como estudar a saúde única, SUS, inclusive, sem estudar a história. Acaba que uma coisa, né, como tudo na saúde pública, acaba sendo multidisciplinar, então envolve várias matérias. E aí a gente tem que ter um conhecimento também histórico, né, da origem das coisas. Então, lá na industrialização, nós também tivemos problemáticas que nos trouxeram até aqui, né, para a transmissão de patógenos zoonóticos, certo? Então, na industrialização, nesse período especificamente, nós tivemos aí um crescimento exponencial, né, da população humana e a intensificação industrial da agropecuária. Então, o homem lá no período neolítico começou a domesticação e aí, com o passar dos anos, foi vendo que isso, anos e décadas com certeza, né, foi vendo que isso poderia lhe trazer lucro, poderia lhe ser benéfico, né, juntamente com o capitalismo. E aí trouxe, então, a intensificação aí do setor, tanto da agronomia como também da pecuária, certo? E aí começou, então, a comercialização de produtos de origem animal, tá? Esses alimentos, né, que têm como origem o animal, acaba sendo uma grande problemática também, embora hoje a gente já tenha, né, graças a Deus, a questão da inspeção, acaba sendo uma problemática também, porque existem aí os abatedouros legais, a comercialização ilegal de produtos, né? E isso, quando não tem a supervisão, então, de um profissional da área, um médico veterinário, acaba levando doença, né? Doenças zoonóticas para casa das famílias, certo? E é onde começam, muitas vezes, grandes epidemias, certo? Além da questão da intensificação dessa produção animal, desses produtos de origem animal, a gente também tem uma outra problemática, que é a destruição do habitat. Então, na industrialização ainda, nesse período, começaram a surgir as indústrias, e com isso começou o desmatamento, né, destruição do habitat das espécies nativas, e com isso foi gerando, então, aquele desequilíbrio. Como vocês podem ver, tudo isso foi ocasionado, em sua grande maioria, né, pelo homem e não pelos animais, certo? Então, apesar dos animais serem muitas vezes a origem das doenças, o homem é quem possui aí uma ampla contribuição para que isso ocorra, certo? E todos esses fatores que eu falei, eles podem aí estar ocasionando a emergência das novas doenças. Então, só relembrando que talvez vocês, não sei se todos conhecem, né, os termos, nós temos a emergência e a reemergência. Emergência é quando a doença surge, né, o início da doença, ela é inserida naquela população, e reemergência é quando a gente está com a doença já controlada e acaba ressurgindo, que foi um caso, por exemplo,
que aconteceu em Santa Catarina, né, nos últimos anos, porque lá a raiva estava erradicada e, de repente, começaram a surgir novos casos. Então, acabou tendo a reemergência da raiva no estado. E aí a gente tem também ainda no histórico, né, as teorias. Nós temos a teoria da unicausalidade, que era quando acreditavam que apenas o patógeno, apenas o agente etiológico era quem causava a doença. E posteriormente, então, a gente adotou, né, até hoje, a teoria da multicausalidade, que que descreve que a doença ela não vai ser causada apenas por um fator, mas sim por vários, né, uma unção. Então, vários fatores contribuem para que aquela população fique doente, certo? Então, os fatores seriam os biológicos, econômicos, culturais e sociais. Né? A gente tem até a tríade epidemiológica, muito interessante, que tem muito a ver com saúde única, né? Que é aí a interação do hospedeiro, do meio ambiente e do agente. Essa interação é o que acaba ocasionando aí o surgimento das doenças, certo? A saúde única, ela teve seu início lá em 2003, na verdade, ela começou a ser, esse conceito, essa abordagem no Health, começou a ser vista lá em 2003, quando teve o surto, né, teve aquele início da gripe aviária, então foi onde começaram a se atentar também para a saúde animal, né, embora a gente já tenha discutido isso, né, já tenha sido discutido isso há muitos anos, desde 1990, o médico veterinário já está inserido no SUS, por exemplo. Mas, apesar disso, somente recentemente, né, que ele foi aí, que esse conceito veio a surgir. E aí, então, foi estabelecida, né, formalmente em 2007, apesar de que em 2003 já tinha tido início. Isso se deve, né, a um grande médico patologista, desde lá de 1900, né, 1800, que é o Rudolf Virchow. Ele é um médico patologista alemão, e foi onde ele falou, não, a saúde humana está entrelaçada com a saúde animal. Então, a gente precisa, né, que haja aí um consenso, precisa ter um trabalho em equipe. E aí surgiu também a parceria em 2007 entre a Associação Americana dos Médicos Veterinários e a Associação Americana de Medicina. Tá? Eu acho que vocês até lembram que mais ou menos nessa época também surgiu um vídeo que foi muito compartilhado, principalmente em Facebook, YouTube, que era de uma médica falando sobre essa parceria, né, entre médicos humanos e médicos veterinários. Eu adoro esse vídeo, porque ela traz justamente, nossa, os problemas são os mesmos, né? Às vezes a medicina veterinária tem coisas que vão agregar na medicina, e às vezes a medicina agrega a medicina veterinária. Então ela traz muito essa questão e eu acho ela fantástica, até mesmo como argumento para a nossa inserção hoje na saúde única, né? Fantástico. E aí, então, surgiu, né, o que eu mais queria falar para vocês, que é a abordagem health. A gente usa bastante esse termo em inglês, né, justamente para manter a nossa literatura em consenso com a literatura internacional, certo? Justamente porque quando a gente vai pesquisar, a gente tem mais acesso, tem mais facilidade em estar encontrando pesquisas relacionadas, trabalhos, atuação mesmo, certo? E esse conceito em inglês, ele basicamente significa saúde única, certo? E o que seria a saúde única? Seria a unificação dessas três saúdes, tá? Saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Basicamente, né, quando ocorre o desequilíbrio de uma dessas saúdes, a gente tem aí uma potencial doença em desenvolvimento, tá? O potencial surgimento de uma nova doença, na verdade, que tanto foi algo que aconteceu agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, que é o caso do coronavírus. Então, houve um desequilíbrio que acabou propiciando, né, o aparecimento das doenças. Então, nós temos, né, essa questão do equilíbrio, né, o One Health é a busca por esse equilíbrio, é um trabalho super em conjunto que é desenvolvido, tá? E ele tem como lema essa frase muito interessante, que é um mundo, uma medicina e uma só saúde, onde a gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio das três esferas, tá?
para que a gente consiga ter a promoção de saúde, uma saúde única, como o próprio nome já diz, certo? Então, acredito que vocês concordam comigo que a partir do momento que a gente degrada o meio ambiente, por exemplo, a gente vai estar desequilibrando, né, o ambiente animal também. E isso vai afetar a saúde humana. A partir do momento em que a saúde não está legal, principalmente aí para quem gosta de clinicar, sabe disso também, muitas vezes, se a saúde do pet em casa não está legal, não está normal, afeta o tutor, né? Então, por exemplo, quantos casos de dermatofitose que a gente vê que o tutor está afetado e o médico e o proprietário também tá, o tutor e o animal, né? Então, a abordagem vai sempre buscar esse equilíbrio. E quem é responsável por esse equilíbrio? Todos os profissionais da área de saúde. Não tem como a gente desenvolver, né, um trabalho visando a saúde única, onde somente um profissional atue, né? Porque cada um tem conhecimento da sua área. Para a gente pensar, né, em saúde única, a gente tem que pensar também o que causa essas doenças. Eu falei antes de um modo bem geral, né, historicamente falando, mas a gente tem que separar em fatores biológicos e sociais, fatores de animais não humanos, fatores ambientais e fatores de patógenos. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Eu vou falar bastante de algumas coisas da realidade aqui do Amazonas, viu, que eu estou aqui atualmente, né, no Amazonas, então é com a área que eu mais trabalho, certo? Então vou trazer algumas curiosidades que talvez para vocês, né, seja novidade mesmo. Então, alguns dos fatores aqui, nós temos, por exemplo, né, os fatores biológicos e sociais. Nessa primeira imagem, a gente tem a feira de Wuhan, tá, na China, que foi onde tem-se aí a suposição de que começou a pandemia do coronavírus, certo? E por mais que seja apenas uma suposição, alguns dizem que sim, outros pesquisadores dizem que não, a gente tem que pensar nela até mesmo como um objeto de estudo para entender, certo? Qual é o contexto, né, desse mercado? Se ele não foi o motivo do surgimento desse vírus, ele pode ser no futuro, tá? Esse mercado em si, ele é um mercado frequentado, né, por uma população. Às vezes a gente vê uma desorganização e pensa, é população de baixa renda. Não. Culturalmente lá, esse mercado é frequentado por uma população de uma boa condição, tá, de vida, porém é cultural, é o hábito. E aí, então, ele é uma bagunça, vende de tudo, tá? Esse é um problema quando se mistura muito as coisas, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado para frente. Essa outra imagem aqui a gente tem, né, então uma criança, essa foto basicamente ela retrata um ambiente onde aconteceu algum desastre natural, dá para ver que tem bastante lixo, bastante sujeira. Essa criança, né, que tá, esses seres humanos no geral que estão inseridos nesse local onde houve esse desastre, onde está com um desequilíbrio de forma, estão super sujeitos a estar adquirindo doenças também, como está sofrendo, né, com aquela situação. E são muitos seres humanos que estão nessas situações. Acaba sendo, então, um fator social pelo meio em que o homem está inserido, certo? Aqui, essa última imagem é a que eu mais gosto, porque ela retrata um pouco da realidade do interior do Amazonas. Na capital não é assim, tá? Mas a gente tem essa imagem aqui como o retrato da comunidade ribeirinha. Para quem não sabe, aqui no interior nós temos bastante rios. E aí tem algumas comunidades que a gente chama comunidades ribeirinhas, que são pessoas culturalmente mais puxadas para o indígena, tá? E elas ficam em margens de rios, elas residem nessas margens. E aí a moradia delas é igual a essa que eu estou mostrando para vocês, né? A gente fala até que é uma casa de palafita, justamente porque ela fica suspensa por essas madeiras. Porém, como vocês podem observar na imagem, a porta, né, não tem porta, janela não fecha, não tem uma rede de proteção, e tudo isso próximo à mata.
Então, olha o quanto elas estão expostas a doenças, né, de clima tropical, o quanto elas estão expostas a animais, inclusive, a enchentes. E aí é claro que num contexto social e num contexto de saúde, elas acabam sendo uma população muito mais exposta a estar adquirindo certas zoonoses do que, por exemplo, uma pessoa que mora na capital, né, em um condomínio fechado, em um condomínio onde não pega chuva. E essa é, assim, um pouco da nossa problemática aqui da nossa região. Temos os fatores oriundos da fauna, né, ou seja, aqueles que são ocasionados por animais. Essas imagens também são aqui, né, do Amazonas. Então, nós temos um dos nossos principais problemas, que é o morcego Desmodus rotundus. Esse morcego, ele é um morcego hematófago, ou seja, ele vem a se alimentar de sangue, tá? E essa primeira foto aqui é porque eu estagiei na FVS, né, que é a Vigilância em Saúde. E aí lá, um dos principais trabalhos realizados pela gerência de zoonoses é justamente o controle de raiva, que é transmitida por esse amiguinho aqui, né, que é o morcego hematófago. E aí, essa foto ela foi tirada pelos agentes de zoonoses da FVS, aqui no interior, e eu acho ela muito interessante, porque ele estava na rede e o morcego, né, teve esse acesso facilitado, vocês podem ver a foto dele aqui dentro da rede mesmo, teve esse acesso, então, ao ser humano, certo? E aí são os animais, então, né, esses fatores oriundos da fauna são os ocasionados pelos animais. E isso, gente, essa primeira foto, ela é a realidade daqui do interior, tá? Se a família não tem cuidado em fechar as portas, se a família não tem o cuidado de usar a rede de proteção, os animais têm esse acesso, porque eles moram muito próximos de zonas de mata e de colônias de morcegos, né? Então, acaba facilitando aí a transmissão das doenças. Porém, né, a gente não precisa pensar somente em morcegos, tem diversos animais aí que podem estar transmitindo as doenças. Então, por exemplo, nós temos as ratazanas de esgoto, regiões que chovem muito, né, que tem aqueles períodos de cheia e tudo mais, tem problema com leptospirose, por exemplo, que é transmitida pelo rato, certo? E vocês observem problemas que acometem humanos e que são resolvidas por médicos veterinários, por exemplo. Nessa segunda imagem, é um problema também que acontece bastante na Europa, por exemplo, que é o hábito da população ficar alimentando pombos em praças, né, mesmo em casas. Meu pai, por exemplo, ele adorava ter aqueles suportes para dar comida para passarinho e tudo mais, só que isso atrai pombos, né? E pombos também transmitem doenças para o homem, como, por exemplo, a clasmidiose, tá? Então, esse também é um problemático, tá? Para vocês verem que não precisa ser do interior para ter problemas com animais ou com o desequilíbrio do sistema, né? E muitas vezes esse desequilíbrio é ocasionado pelo ser humano também, como no caso dos pombos, onde tem essa alimentação, de achar bonitinho, né? E os pombos se reproduzem exageradamente, então acaba sendo um problema bastante sério. Aí tem essa segunda foto aqui, ela é da Feira de Wuhan, também, muito interessante. Observe, né, eu falei que ela tinha problemática de ser bagunçada e tudo mais, mas olhem o quanto isso é sério, né? Aqui a gente tem uma ave dividindo o local ali com sapos, por exemplo. Então, essa mistura de espécies que muitas vezes não iriam interagir no meio ambiente normal, também é muito prejudicial, tá? Justamente porque ela vai favorecer alguns processos de desenvolvimento de doenças, que eu vou explicar mais para frente. E aqui também tem sujeira, né? Tem outros animais, tem fotos de cobras perto de morcegos, é uma bagunça. Temos aí os problemas com os nossos pets, convencionais ou não, né? A gente sabe que muitas vezes hoje o animal ele está sendo super adotado, né? Todo mundo quer um animalzinho, principalmente porque a vida atual, né, a nossa rotina requer isso, requer uma companhia.
Então, esse contato com o ser humano, antigamente, né, se a gente pensar, por exemplo, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles nem deixavam os animais dentro de casa, né, eram fora de casa. Eu tenho as minhas dentro de casa, não posso falar nada, não sou exemplo, mas não tem problema essa interação entre o animal e o ser humano. O problema é quando não tem saúde, certo? Então, os pets convencionais, por exemplo, são sempre muito bem-vindos, porém a gente precisa que o tutor tenha uma responsabilidade sobre a saúde desses animais. Se não tiver, a própria saúde deles vai estar comprometida. Então, a gente precisa, por exemplo, que as vacinas estejam em dia, que se o animal está com problema de pele, seja sanado. Se o animal está com uma suspeita de zoonose, né? Claro, o tutor basicamente quase nunca sabe, mas tem que estar entrando com uma intervenção médica. E na nossa realidade a gente vê que muitas vezes, né, é banalizado, é deixado para lá, tá? Em relação aos pets convencionais, eles nem são tão problemáticos assim quando a gente pensa nos não convencionais, né? A gente tem aí os animais que são comercializados, os não convencionais que são comercializados de forma legal, são, por exemplo, os pets, a gente tem até vacina para dar para eles, então acaba sendo menos preocupante. E nós temos os animais que são aí de tráfico ilegal, ou ainda por cima, né, que são animais adotados na natureza. Então, por exemplo, uma pessoa que mora no interior tem contato aí com macaco, tem contato com papagaio, aí começa a alimentar, acaba atraindo esses animais para perto dos seus domicílios, né? Comida chama animal, então, lógico que ele vai sempre voltar e até mesmo se adaptar ali à vida humana. E aí, os seres humanos realmente não têm limites, né? Eles beijam, eles abraçam. Teve um dia que eu estava rolando os stories no Instagram e quando eu vejo a menina dando banho no macaco, como assim? Né? Isso não é da natureza do macaco, faz mal tanto para ele, como também, né, para essa pessoa que está ali domesticando um animal que não é para ser domesticado, tá? Aqui a gente tem, né, então, a questão dos pets que são comercializados. Eu, particularmente, sou super a favor, né, dos que dá para fazer de forma legal, porque contribuem para a diminuição do tráfico de animais, né? E a gente sabe que o tráfico de animais, eles também podem estar favorecendo o aparecimento de doenças devido ao alto estresse que esses animais são submetidos. Então, observem que, na maioria das vezes, né, o problema não são os animais em si, mas sim o como os seres humanos, o quanto os tutores interagem com eles. Tem que ter um certo limite entre essa aproximação. Um respeito, né, de certa forma. E nós temos também os fatores ambientais, como eu falei para vocês. O ambiente é onde todos estão vivendo, né? De um modo geral, o planeta é onde a gente reside, onde os animais residem, como se nós fôssemos todos uma grande comunidade. A partir do momento que a gente começa a ter um desequilíbrio nesse ambiente, começa a afetar negativamente esse ambiente, ele acaba, né, sendo degradado e não se tornando mais propício para a nossa moradia. Então, a partir do momento que a gente ocasiona esse tipo de situação, né, enchente, rompimento de barragem, né, tudo isso acaba ocasionando também o aparecimento aí das doenças. E dentro da epidemiologia, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que se chama análise de paisagens. Basicamente, ela é muito básica, né, é muito simples, mas eu acho muito interessante do quanto ela retrata a realidade que as populações vivem. Então, por exemplo, o que seria, né, essa análise de paisagens? A gente pega um determinado local com uma determinada circunstância e através dessa paisagem, né, dessa fotografia, dessa situação, a gente começa a extrair os possíveis problemas que vão surgir, né, daquela ação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a primeira, né, que são as comunidades ribeirinhas aqui no Amazonas, como eu falei para vocês, onde a gente tem uma moradia próxima à mata, portas abertas, sem rede, próximo a rio, sem saneamento nenhum, tá? Muitas vezes as pessoas não têm o cuidado nem sequer de colocar a rede nas suas camas. Lógico, isso é um problema cultural,
isso é um problema, né, de educação e saúde, porém, é real, então a gente tem que acabar interferindo, certo? E aí, então, essa paisagem, né, nos traz vários problemas que poderiam surgir, por exemplo, o aparecimento de morcegos, o aparecimento de outros animais, né, de cobras, ou ainda a enchente, porque aqui nós temos o período de cheia, então o rio sobe e adentra muitas vezes as moradias. Temos o problema da falta de saneamento, de, de lixo, onde que a população joga o lixo, né? Então tudo isso acaba tornando o ambiente um ambiente sugestivo a possíveis doenças. Nessa outra imagem a gente tem o rompimento de barragem Mariana, Minas Gerais. Ela também nos diz muito do que pode acontecer, né? Então nós temos aqui, tivemos animais soterrados, tivemos moradias soterradas, corpos sem achar, né? Tem a questão da água ali parada, do barro parado, que também pode ser um possível transmissor, ali uma via de transmissão, na verdade, da leptospirose, por exemplo. E, por fim, tem uma volta de São Paulo, né? Ou vamos pensar em qualquer outra capital ou interior mesmo que seja mais desenvolvida. E aí a gente olha, né, a foto de São Paulo, essa imagem, comparada às outras duas, e pensa, nossa, mas tá tudo perfeito ali. E na verdade não é assim. Na verdade, essa quantidade exacerbada de prédios, de moradias, esse ambiente muito industrializado também traz muitos problemas. Talvez não sejam tão ligados a animais, por exemplo, mas estão ligados ao ambiente. Então, hoje, o homem está com o hábito de morar em locais coletivos. Temos os condomínios, né, teve essa verticalização, temos condomínios, temos prédios, apartamentos, kitnets, repúblicas. E aí a gente começa a pensar, nossa, mas qual é o problema nisso? O problema é que muitas vezes a gente está compartilhando ambientes. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, né? Vocês viram aí álcool em gel direto nas mãos. Até ontem não era assim. Até ontem a gente compartilhava os locais e os objetos sem estar passando álcool em gel nas mãos. Então, imagina só uma pessoa que pega o elevador que outras 10 passaram. Né? É até estranho que somente agora a gente tenha tido uma pandemia, depois de tanto tempo. Né? Porque a nossa rotina atualmente não é um ambiente saudável, não é um ambiente propício a ter sanidade. Né? Então, grandes cidades também têm suas problemáticas, porque pareçam muitas vezes inofensivas. E aí, então, eu apresentei para vocês vários fatores aí que causam esse desequilíbrio da saúde única. E aí, como nós poderíamos estar fazendo, então, a aplicação da abordagem Health? Como nós, médicos veterinários, podemos estar exercendo essa abordagem? Basicamente, né, ela é muito importante quando a gente pensa no estudo de zoonoses, no controle de doenças infecciosas, é super importante, tá? No controle das endemias. E essa abordagem ela começou a ser utilizada, né, justamente no surgimento do Ebola, tá? Porque queriam o quê? Descobrir a origem, né? Para a gente controlar a doença, a gente tem que saber sobre a doença. Essa é até uma das principais problemáticas também hoje no controle do coronavírus. Como que, assim, no início, então, da pandemia, a gente via, assim, pessoas super inteligentes, né, referências na área de saúde pública, perdidas, sem saber o que fazer. Por quê? Porque era uma doença nova, ninguém sabia nada sobre ela. Então, essa abordagem Health, ela nos ajuda a fazer esse controle, tá? A estudar. Então, surgiu uma doença, vamos descobrir de onde que ela veio. Por exemplo, no caso do Ebola, né, descobrir, era o macaco. Sim, mas por que o macaco estava sendo contaminado? Porque o morcego, que tem aí um aparelho, um sistema imunológico totalmente diferenciado, né? Esse é tema para uma próxima palestra. O morcego tem um sistema imunológico totalmente diferenciado, ele consegue albergar muitos vírus, e a partir do momento em que esse morcego se alimentava de uma fruta, ele contaminava. Aí o macaco se alimentava dessa fruta, se contaminava, né? Então, isso acabou ajudando, esse estudo, né, essas novidades acabaram ajudando muito
para a medicina humana. A partir do momento que descobre qual é a causa, qual é a origem, a gente consegue descobrir como prevenir, tá? Como controlar, principalmente, também. E aí a gente se pergunta, mas como que surgem, né, as novas doenças? As novas doenças, elas podem surgir de diversas maneiras. Tá? Pode ser de processo evolutivo, por exemplo, vai criando resistência, evoluindo, até que, né, alcance aí um domínio sobre determinada população. Né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas bactérias, né? Se a gente pensar aí na resistência bacteriana, o que acontece? De tanto terem, né, quando a gente usa um protocolo errado, um protocolo terapêutico, quando o tutor medica sozinho, quando o ser humano se medica sozinho, de tanto estar em contato com aquele fármaco, acaba adquirindo uma resistência e se tornando cada vez mais forte. O mesmo pode acontecer com os micro-organismos, fungos, bactérias, tá? Essa é uma metodologia, né? Surgimento através de processos evolutivos. Mas a gente precisa falar um pouco mais sobre esse novo processo, tá? Que é o spillover. Tem sido documentado demasiadamente nos Estados Unidos, em outros países também, esse processo, que é quando a gente pode traduzir o spillover, né, como salto de patógenos. Um salto, né, que nem mostra nessa primeira imagem, onde nós temos um peixinho pulando, né, de aquário em aquário. Então, basicamente, esse processo, esse fenômeno chamado spillover, seria aí quando um agente etiológico consegue cruzar a barreira entre as espécies. Ou seja, uma doença que somente acometia caninos começa a acometer também o ser humano. Outro exemplo, dengue. A dengue ela era uma doença de primatas do velho mundo. Hoje, ela pega em seres humanos. Sarampo também é uma doença assim, que antigamente era somente das ovelhas, né? Teve o seu início, sua gênese, foram nas ovelhas e cabras. E depois, devido ao pastoreio, devido a esse contato, né, do ser humano com o animal, acabou migrando também para o ser humano. Então, basicamente, o processo, o fenômeno spillover é quando os micro-organismos acabam indo para outras espécies, tá? Acabam atingindo outras populações. Normalmente, quando ocorre esse fenômeno de spillover, acaba acontecendo também as grandes pandemias. Normalmente são associados, tá? Porque aí a disseminação acaba sendo muito rápida e é uma doença nova, ninguém tem controle e acaba sendo, né, isso que a gente está vivendo hoje. Com certeza, fatores interferem. Então, lembra que eu mostrei aquela imagem lá da feira de Wuhan, onde tinham várias espécies misturadas, várias classes animais? Isso é um fator que influencia no aparecimento, né, de novas doenças na população. Então, essa interação demasiada entre espécies que não deveriam interagir acaba favorecendo, tá? Até que esse micro-organismo se torne apto para fazer esse salto. É uma grande problemática e é uma opção nossa, né? Tá estudando também essa área. E aí, então, vimos todos os fatores que acabam acometendo, né? Acabam gerando as novas doenças, os fatores que causam desequilíbrio da saúde única. Como que a gente pode, então, realizar essa manutenção? Basicamente, a resposta é que nós temos que cuidar de todos os elos. Não tem muito o que fazer, é estudar e cuidar de todos os elos. Hoje, o que a gente precisa muito, né, que a nossa parte a gente faz, nós profissionais, mas o que está faltando muito é a conscientização da população. Então, a gente precisa investir mais em educação em saúde, porque tem várias doenças que seriam mais controladas se nós, né, tivéssemos uma consciência e se a população nos ajudasse aí no controle, tá? Se elas adotassem as medidas de prevenção, basicamente. E aí, para a gente estar desenvolvendo essa manutenção da saúde única, é necessário que a gente tenha um apoio, né, uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente fala, o tema da palestra é sobre o médico veterinário na saúde única.
Sim, porém o médico veterinário nunca vai atuar sozinho na saúde única. É sempre um trabalho em conjunto. Então, por exemplo, na Fundação Vigilância em Saúde, a gente não tem somente, mesmo sendo na gerência de zoonoses, a gente não tem somente o médico veterinário trabalhando, tá? A gente tem enfermeiros ajudando, principalmente quando a gente pensa em acidente ofídico, por exemplo. Nós temos muitos médicos e enfermeiros que estão nessa luta, né, juntamente com a gente. Seja na distribuição de soro, seja no atendimento ao paciente humano. Então, a gente faz essa manutenção sempre com uma equipe multidisciplinar. E aí, isso aí envolve, né, uma certa maturidade dos que estão envolvidos, para que o trabalho seja, né, desenvolvido da forma coerente, da forma correta. Aqui tem um exemplo, né, de que forma que uma equipe multidisciplinar poderia vir a atuar, por exemplo. Então, hoje a gente tem um médico veterinário no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? E aí, como então essa equipe vai interagir? Nesse exemplo aqui, a gente tem aí a síndrome o transtorno de acumuladores, né? Acumulação. São aquelas pessoas que acumulam coisas. Tanto acumulam animais, como acumulam também objetos, ou acumulam, né, coisas antigas. É uma mania, né? Uma síndrome. E aí, dentro dessa síndrome, as pesquisas dizem que a maior parte de acumuladores, a grande parte, a maioria, são acumuladores de animais e não de objetos. Então, justamente pela carência afetiva, certo? E aí, vocês acham que a gente pode atuar sozinhos nesse caso? Não tem como, tá? Porque não adianta a gente ir lá retirar todos os animais e deixar o ambiente, né, ok. Quando a pessoa voltar, ela vai acumular de novo, tá? Então, quando a gente vai interferir, por exemplo, nesse caso, a gente precisa ir junto com um psicólogo, tá? O psicólogo vai fazer aí o tratamento no ser humano, enquanto a gente resolve o problema com os animais. Ah, mas acumular animais é um problema de saúde pública? Com certeza. Vamos pensar no bairro, né, que aquela propriedade está envolvida. Então, temos uma propriedade cheia de animais que, consequentemente, não tem como ter um controle de higiene e acaba sendo aí um centro de doenças. Então, todos acabam ficando suscetíveis a adquirir essas doenças, tá? Então, por isso, é importante também uma atuação de uma equipe multidisciplinar para sanar o problema. Se a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho em mata, tem como a gente fazer sozinho, nós médicos veterinários? Não, a gente precisa de um apoio, por exemplo, dos biólogos, tá? Ou se a gente quer atuar na área de saúde humana, também não, tem que ter o apoio de um médico, né? Então, a equipe, esse trabalho multidisciplinar é o que resolve também a saúde única. Como eu falei para vocês lá no início, nós temos, né, vários elos, e cada profissional tem sua especialidade. Esse profissional, ele lida com animais, esse profissional, ele lida com o ambiente, esse aqui, ele é especialista em saúde humana. Então, esse formato, né, da saúde única, daquela tríade que eu mostrei para vocês, é o que requer as equipes multidisciplinares. E aí, então, onde que o médico veterinário se encaixa? A gente falou, né, sobre a atuação do médico veterinário, mas ele pode estar, então, promovendo a saúde única, promovendo a saúde pública em diversas áreas. Nós temos o NASF atualmente, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fomos inseridos, né, para atuar com a multidisciplinaridade. A Vigilância em Saúde, né, concurso, a inspeção de alimentos de origem animal e a médica de animais. Então, por exemplo, muitos clínicos de pequenos, principalmente, eles lavam as mãos, né? Eles falam, não, eu não gosto de saúde pública, isso é contigo, eu não quero fazer nada. Mas eles têm que fazer. Na verdade, eles fazem sem perceber, né? E se eles não fazem, tem que começar a fazer. Então, de que forma que eles podem contribuir? Conversando, tá, com o tutor. Olha, existe a zoonose, a gente precisa difundir esse termo, né? Existem as zoonoses, ou seja, seu animal pode estar doente, pode estar transmitindo para você. Vamos fazer o controle vacinal,
vamos fazer aí os exames, tá? O check-up. Em casos de doença de pele, às vezes a gente tem que perguntar na anamnese também para o tutor, né? Então, por exemplo, aqui já cansei de pegar a paciente que chega com o animal chega com lesão de pele e o tutor, quando eu vejo a mão, também cheio de lesão de pele. Eu pergunto, está coçando? Já penso logo, né? Já dá até a dica de dermatofitose, tá? Então, os profissionais de clínica de pequenos podem estar contribuindo e muito com o diagnóstico de doenças, com anotação para prontuário. Eu não sei como é aí, mas aqui, quando a gente vai fazer TCC, na universidade principalmente, a gente tem muita dificuldade com os dados, porque muitos veterinários não fazem o prontuário como tem que ser feito. Deixam a informação incompleta ou não anotam um diagnóstico final. E aí isso atrapalha a nossa pesquisa, né? Porque a gente quer trabalhar com dados fidedignos. Então, só o fato do médico veterinário estar ali anotando o prontuário certinho, fazendo o diagnóstico da forma correta, com exames complementares, já ajuda muito, né? Quantas doenças, às vezes, não estão sendo subnotificadas por conta da falta aí de compromisso, né, com o diagnóstico daquele animal. E aí nós temos também, né, a higiene ambiental, então o médico veterinário também pode estar contribuindo, por exemplo, com descarte de resíduos. Temos médicos veterinários que atuam, por exemplo, nas entidades que cuidam da água que é distribuída, justamente por trazer aí essa parte de higiene e também por conta dos produtos de origem animal, né? Quando a gente vai fazer, vai compartilhar, vai vender, vai comercializar, acaba, né, tendo que ter a assinatura do profissional. Temos a defesa agropecuária, também super importante, que faz aí as ações ligadas justamente à produção de animais, né, que contribuem também na parte de inspeção de produtos de origem animal, tá? Fazem os programas de vacinação, de controle de erradicação, né, brucelose, tuberculose, super importantes. Temos a parte de inspeção, como eu comentei, que é a inspeção aí dos produtos de origem animal, basicamente. E temos o controle aí de zoonoses. Então, essa é a parte mais legal, na minha opinião, que é quando a gente atua aí na vigilância em si mesmo, né? Que faz a prevenção e eliminação de zoonoses. Então, a gente faz o controle. Por exemplo, né, nós temos, em determinada região, nós estamos com uma colônia de morcegos hematófagos. A gente tem que ir lá fazer o controle dessa colônia. Pode remanejar, né? Que nem sempre dá para erradicar. Então, faz o remanejamento dessa colônia. Pode estar controlando também outras doenças, como, por exemplo, né, nesse local, está com presença de rato, né, a gente entra com programas específicos para erradicar os ratos do local, né, entra com protocolos, tudo certinho. No NASP também é muito importante a nossa atuação, porque quando a gente vai, né, quando a gente vai a um NASP, se ele tem muito a visita domiciliar. Então, por exemplo, a gente tem uma equipe que tem um dentista, um médico, um enfermeiro, um psicólogo. Aí eles vão no domicílio daquela população mais carente e faz, né, aquela visita domiciliar tanto para atender aquela família, como também está averiguando o local em que aquela família está residindo. Agora, com o médico veterinário no NASP, quando vai junto, a gente já pode fazer também aquela anamnese sobre os animais. Se o animal é vacinado, né? Olha, tá com entulho aqui, vamos tirar, vamos fazer a limpeza, justamente para evitar aí transmissão de doenças. Então, essa educação em saúde também é muito importante, né? Dentro do NASP, também é uma forma de fazer o controle de zoonoses. E aí a gente tem, então, atualmente, né, essa união para reduzir os impactos das doenças. Então, a gente tem a parceria entre a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, a Agricultura e Alimentação, né, agência, e a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, essas 4 entidades, elas atuam basicamente juntas
promovendo, né, a saúde única também. Então, mas a saúde humana não tem nada a ver. Não, a gente tem que parar de pensar assim. Temos que começar a pensar que saúde humana, né, que nem eu coloquei lá, aquela frase que eu adorei da saúde pública, uma medicina, uma só saúde. Não tem que separar a saúde humana e saúde animal, né? A atuação tem que ser em conjunto. E aí, claro, né, eu falei super bem de saúde única, vamos promover a saúde única, e vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas como tudo, tem seus desafios, né? Não é tão simples assim. Então, para quem quer ser inserido, né, na saúde pública, para a promoção de saúde única, a gente tem que pensar que o que falta, né, o que é mais difícil hoje, né, para a nossa inserção nessa área, é justamente, né, a capacitação e atualização. Então, por exemplo, meus parabéns, né, pelo evento, por exemplo, eu acho que falta muito disso para a gente ainda. Nossa classe precisa, tá, que sejam desenvolvidos mais eventos para a saúde pública. Eu não estou menosprezando as outras áreas e tudo mais, até porque a gente atua em conjunto também. Mas a gente precisa de eventos para promover a saúde pública, porque é uma área muito negligenciada ainda na medicina veterinária. Então, como que a gente vai se inserir no mercado sem a capacitação, sem a atualização de conteúdo, né? Então, é nosso papel também procurar. Então, na faculdade, por exemplo, eu ouvia muito, não gosto de saúde pública. Não quero nem ir para aula de saúde pública. Mas a gente precisa insistir, né? Até para a gente achar uma especialização nessa área é um pouco difícil. Quando eu achei a minha, eu fiquei muito feliz, é uma realização agora, né, ter finalizado. E eu indico mesmo para vocês, né, todos aqui que querem seguir para a área de saúde pública, vão em frente, sabe, não desistam, tá? Porque ela é uma área, assim, não só promissora, como muito necessária também, tá? Além disso, é importante também a integração multidisciplinar, que acaba sendo um pouquinho difícil, tanto pelo preconceito. Tem um artigo muito bom na internet, ele é um relato de um médico veterinário. Se qualquer coisa eu posso passar aqui para a administradora do GESP e ela passa para vocês. Mas é um artigo muito bom, onde o médico veterinário relata, né, a inserção dele no NASF. Ele entrou no NASF e agora está atuando, e ele fala como foi, assim, as primeiras semanas, e a gente notou, assim, lendo, né, um certo preconceito por parte dos outros profissionais. Tá? Então, essa integração multidisciplinar que eu falei bastante, acaba sendo um pouquinho dificultada, né? E aí, como resolver esse problema, então? Tendo conhecimento, tá? A gente não pode querer ser inserido em um programa e não ter conhecimento geral. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com médico humano, vou trabalhar com psicólogo, vou trabalhar com enfermeiro, vou trabalhar com biólogo, é bom ter uma noçãozinha, né, da área de cada um, ter uma noção da problemática como um todo. Então, por exemplo, na disciplina de zoonoses, quando eu passo para os alunos, eu não passo somente sinais clínicos em animais. Eu gosto de passar também os sinais clínicos em humanos. Gosto de passar a fase de diagnóstico em humanos. Justamente porque quando os alunos forem para uma fundação de vigilância em saúde, para um Ministério da Saúde, para uma secretaria, eles não vão conviver somente com médicos veterinários, tá? E aí a gente precisa demonstrar conhecimento, né, também da medicina humana para receber um certo respeito, né, e para ter uma opinião, né, mais levada em consideração. Então, quando a gente pensa, né, em um desafio, esse é um bom desafio, tá? A interação com outros profissionais. E isso, né, pode ser conquistado e está sendo conquistado hoje devido à nossa capacidade também, né? A gente não pode nunca pensar, não, mas ele é médico, né, vou ficar assim mais quietinho e tal. Não, tem que ter uma postura profissional, tá? Então, acaba sendo um problema também, como eu comentei com vocês, o ensino de saúde pública. Hoje, não sei como é para vocês também, né, na região de vocês, mas aqui faltam muitos profissionais dessa área. Eu acho que se eu pensar, eu conto nos dedos quantos se interessam de fato e que se interessam também em dar aula,
né? Eu acho super importante, porque eu penso que os alunos não gostam de saúde pública porque muitas vezes os professores não passam isso para eles. Então, eles já criam, né, aquele preconceito que eu falei no início. Quem tem a oportunidade de estagiar com essa área, vê que na prática é muito mais legal, né? É uma satisfação você estar ajudando, por exemplo, uma comunidade, né, onde as pessoas não têm aquele conhecimento. Então, é bastante satisfatório e acaba sendo bastante legal também. E não lida só com dados, né? Porque muitas vezes pensam, saúde pública só lida com epidemiologia. Na verdade, não, né? A gente lida também com o controle de animais, lida com os CCZs, né? Que é onde fazem aí o controle de zoonoses, dito, lida com aquela comunidade que tem animais errantes, animais de rua, faz a vacinação desses animais, trabalha aí com metas, né? Então, esse ano a gente tem que bater aí pelo menos 80% de meta vacinal. Nossa, isso é muito legal, de verdade. Na prática, eu super vibro. Um outro desafio, né, a nossa baixa expressividade e participação nos conselhos municipais de saúde. Então, eu não sei o quanto vocês sabem, né, o que seriam os conselhos municipais de saúde, mas a gente vê bastante em saúde pública sobre o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, né? E para o SUS funcionar, a gente tem os conselhos municipais de saúde. Esses conselhos, eles basicamente são grupos que são formados nas cidades, tá? Que estão aí para fazer controle, prevenção, discutir sobre orçamento, discutir sobre projetos, tá? Voltados para a saúde. Esses conselhos municipais de saúde, eles são basicamente formados por profissionais da área humana, né? A gente tem baixa representatividade da veterinária dentro deles, mas acaba sendo, né, fundamental que a gente comece a se inserir para que a gente também comece a ser ouvido, os nossos problemas comecem a ser ouvidos, né? E aí esse Conselho Municipal de Saúde, então, ele é formado tanto por profissionais da rede pública, como também por usuários do SUS, como também por profissionais de saúde, tá? Tem também aqueles que são colaboradores, né, que são trabalhadores dessa área, então, por exemplo, uma faxineira, ela pode ser ouvida também, a moça da limpeza, né, que atua num hospital, ela também tem muito a agregar sobre a saúde daquele hospital. Então, é assim que é formado, né, o Conselho Municipal de Saúde. E aí a gente tem que sempre estar tentando entrar, né, é feito por eleição, a chamada, então é feito por eleição, a gente tem que estar tentando entrar para conseguir levar também a parte veterinária para os conselhos municipais, tá? E querendo ou não, para a política também. As ONGs fazem também um trabalho bem legal relacionado à saúde pública, tá? Outro desafio, então, né, o último, para não desmotivar ninguém, é a aplicação, né, dos resultados científicos na prática. Então, muitas vezes a gente fica desatualizado, como eu falei. Conforme vão saindo as pesquisas, a gente tem que começar a impregnar, né, a empregar eles na nossa realidade, na nossa rotina, né, justamente porque eles vão auxiliar aí, tanto no desenvolvimento da prática clínica, como também da prática em campo. Né, eles trazem esses dados, essas evoluções, essas pesquisas, trazem sugestões, né? Sugestões, aqui está com tal problema porque está faltando isso, né? Aqui está com outro problema porque a cobertura vacinal não foi boa, não foi eficaz. Então, tudo isso a gente tem que estar transmitindo também para os profissionais que trabalham com a gente. E aí, então, a pergunta, né, que a gente mais escuta: eu sou médico veterinário, mas como que eu faço para ingressar na saúde pública? Eu gosto dessa área, mas o que eu posso fazer para contribuir? Então, como eu falei, quem está na clínica já está contribuindo, certo? Quando eu me formei, eu me vi com essa pergunta, fiquei bastante em dúvida. Nossa, eu amo saúde pública, mas o que eu vou fazer se eu não passar no concurso agora, né? E aí foi onde surgiu, então, a oportunidade da docência, da pós também, né, que eu fiz e vou continuar fazendo, sempre voltada para a saúde pública, mas a docência eu vi como uma boa oportunidade justamente para falar sobre o que eu amo fazer de uma forma diferente para os alunos e para que eles tornem, né,
acabem gostando dessa área. Então, talvez se a gente passar, né, com mais facilidade para os alunos, eles comecem a se interessar e a nossa classe ganhe mais representatividade, certo? Então, uma boa maneira de promover a saúde pública é dando aula, é realizando pesquisa, tá? E tem um concurso, né, que todo médico veterinário quer entrar. Até aqueles que não gostam de saúde pública acabam querendo entrar em concurso só para ganhar bem. Mas eu acho que tem algo muito além, né, de você ganhar bem, que é a sua atuação profissional. E para você entrar, né, na parte de concurso, precisa de uma boa pontuação. Então, é se esforçar, estudar, é melhorar currículo, é dar aula também, né? Então, essas são as maneiras, né, da gente contribuir com a saúde pública e tem que ser seguido, né? Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma receita de bolo que dê para passar, não. Se você se formar, você faz isso, 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 isso. Não. O objetivo final, para atuar mesmo, né? Com controle, com resgate de animais, na área mesmo aí de controle de raiva, por exemplo, de animais peçonhentos, para isso você tem que passar no concurso. Mas até lá você pode ir contribuindo de outras maneiras, tá? E aí nós temos aí algumas novidades, né, surgindo, então, dentro da saúde pública para os médicos veterinários. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas a gente tem hoje uma área muito legal dentro da saúde pública, que é uma mini área, né, que seria a medicina veterinária do coletivo. Então, a gente tem hoje já pacientes também voltados para essa área, tá, que se especializaram nessa área. E aí, qual seria a diferença, né? A medicina veterinária do coletivo, ela traz uma amplitude muito grande do que seria a interação entre animais e entre saúde. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o manejo populacional, que eles ajudam, saúde única, que eles promovem também, o bem-estar animal, medicina de abrigos, né, santuários, que é muito importante para a gente, a medicina veterinária legal, então traz esse quê também de política, de direito, e a saúde coletiva. Essa área é bastante interessante também, né? Se a gente parar para pensar, a saúde pública engloba, né, tudo isso mesmo. Então, para quem tiver interesse de dar uma pesquisada, também pode estar olhando. Eu acho que hoje a gente já possui especialização nessa área, é bom dar uma olhadinha, mas eu conheço profissionais que sim, né? Então, quem tiver interesse pode estar dando uma olhadinha. E aí, gente, eu queria deixar vocês, então, com essa mensagem, tá, que eu gosto bastante, que é do médico alemão, que eu falei, que é o Rudolf Virchow, que fala, entre a medicina animal e a medicina humana não existem linhas divisórias e nem devem existir, que é justamente isso, né, que eu trouxe para vocês sobre a saúde única. Não tem a saúde humana e saúde animal, é saúde, tá? Nosso objetivo aqui como profissionais de saúde é promover a saúde a qualquer nível, né, em qualquer lugar e de qualquer circunstância. Aqui está o meu contato para quem tiver interesse de conversar comigo ou de tiver alguma pergunta. E muito obrigada pela atenção de todos. Fabiana, muito obrigado pela palestra, foi maravilhosa. Com certeza todos adoraram. E tem umas coisinhas aqui que o pessoal colocou no chat. Mariana falou que é residente em saúde coletiva e atua na equipe municipal de vigilância de antropozoonoses e é nítida a dificuldade de atuação, pois faltam recursos, estrutura física e também institucional. Com certeza é uma área de muitos desafios e ainda muito menosprezada, mesmo dentro da administração pública. É verdade, realmente falta muito essa questão da estrutura, né? Quando eu estava na vigilância, eu vi assim, a gente tinha os projetos, tinha as ideias, mas faltava recurso. Muitas vezes não achavam necessário estar fazendo esse repasse para a nossa área, então era um pouquinho difícil, né? Mas hoje, por exemplo, eu estou vendo aqui no Amazonas, estão desenvolvendo vários PIBICs, por exemplo, para a área de veterinária na saúde pública. Então, eu acho que a gente está aí, eu estou com uma perspectiva, uma expectativa muito boa para a nossa atuação agora, né? Perfeito.
E Fernanda comentou que é professora na área da saúde pública e zoonoses, e realmente existe um preconceito do aluno em relação à área. Mas aqueles que se envolvem nela, de alguma forma, geralmente gostam e acabam seguindo-a na vida profissional. Realmente, né? Uma Ah, área é muito linda. verdade. E a gente possui muita responsabilidade sobre isso, né? Sobre o interesse que a gente vai passar para os alunos. Então, eu costumo sempre fazer assim, gosto de falar mais de uma forma mais fácil, gosto de trazer um pouco de curiosidade, de interagir mais com eles e de levar um pouquinho da nossa vivência também, para que eles se interessem, para que eles saiam daqueles conceitos, né, de epidemiologia, aqueles conceitos já assim cansativos por si só, né? Sim, perfeito. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Pois então, acho que o professor Vicente, da UNP, falou que uma das grandes áreas que os veterinários devem atuar é a vigilância epidemiológica, e ela é normalmente norteada, que está subindo aqui, pelo atendimento ao paciente humano, contudo, a origem da doença deve ser erradicada com a ajuda do veterinário. É Grandes verdade. palavras, Vicente. Agora, eu não sei se vocês acompanharam, né, que a gente foi chamado aí para o treinamento de coronavírus. Não sei se a gente está com muitos médicos veterinários aqui, mas pelo que eu acompanhei, né, no meu grupo assim de médicos veterinários, colegas e tudo mais, a maioria não queria fazer, sabe? Ah, eu não vou fazer porque a gente nunca é lembrado, só é lembrado nessa hora. Mas, gente, se a gente quer atuar em saúde pública, por mais que eu fiz o treinamento, né, e tudo, por mais que às vezes o treinamento nem tenha sido tão voltado para a gente precisa estar se sujeitando a fazer, né? A gente precisa estar tomando esse espaço. Acaba sendo bem legal, né? Também participar e contribuir em um momento como esse. E Selene falou que o meu questionamento foi que em São Paulo as universidades somente aceitam caso o veterinário tenha no mínimo mestrado. Creio ser diferente nos estados. Acho que foi em relação a pós que ela quis dizer, se não me engano. Eu acho que, na verdade, ela quis dizer sobre dar aula, na verdade. Sim, sim, Então, sim. como eu mencionei, né, aqui, eu não sei como é no Rio Grande do Norte, né, mas aqui no Amazonas a gente tem, no caso em São Paulo, né, no caso da pergunta, mas aqui em Manaus a gente tem uma deficiência muito grande de profissionais que queiram dar aula e de profissionais nessa área. Então, eles acabam aceitando. Sim. E Rafael falou que o treinamento para veterinário atuar contra o Covid foi muito vago para os veterinários. Mas segue na Sim, com luta. certeza. Ele foi super voltado para a área de enfermagem humana, na verdade, né? De prestar ali os primeiros atendimentos ao paciente de Covid. E aí, para a gente, o que eu esperava quando eu me inscrevi? Eu esperava um treinamento mais voltado aí para a parte epidemiológica, né? Que é onde a gente pode estar auxiliando de fato, né? Controle de dados. A gente é muito bom com isso, porque a gente já faz isso há muito tempo com outras doenças infecciosas, né? E aí eu achei que ia ser voltado para isso, mas infelizmente não foi, né? Mas a gente deixa para uma próxima, quem sabe. Acho que com o tempo, né, cada vez mais as outras profissões vão entendendo o jeito que a gente pode estar contribuindo também. Beleza, perfeito, doutor. Então é isso. Finalizamos agora a primeira palestra do dia com a doutora Fabiana, que foi incrível. E agora a gente vai dar um intervalo de 10 minutos para vocês beberem água, tomar um café. E é isto, pessoal. Então, eu queria agradecer vocês pelo convite. Eu gosto muito de falar dessa área. Muito Foi ótimo. obrigada e parabéns pelo evento. Eu tenho A gente que certeza que vai ser agradece muito. maravilhoso. Muito obrigado, doutora Fabiana. Boa noite para vocês, gente. Tchau. Oi.